Capítulo 13. O resto da estada de Anne em Uppercross, de apenas 2 dias, foi passado todo na casa grande, e ela teve a satisfação de saber que estava sendo muito útil tanto pela companhia como por ajudar em todos os preparativos para o futuro, o que no deprimido estado de espírito do senhor e da senhora Musgrove era para eles uma tarefa muito dura. Na manhã seguinte, receberam bem cedo notícias de Lyme. Louise estava no mesmo estado. Não surgira nenhum sintoma pior. Charles veio algumas horas depois para fazer um relato mais atualizado e minucioso. Estava razoavelmente otimista. Não era de esperar uma cura rápida, mas tudo estava indo bem na medida do possível para um caso daqueles. Ao falar dos Harville, pareceu incapaz de expressar sua própria ideia de bondade, sobretudo no que se referia às atividades da senhora Harville como enfermeira. Ela realmente não deixava nada para Mary fazer. Ele e Mary foram persuadidos a irem cedo para o albergue na noite anterior. Mary tivera outro ataque histérico nesta manhã. Quando ele partiu, ela tinha ido dar um passeio com o capitão Benwick. O que esperava ele lhe faria bem. Ele quase desejava que ela tivesse sido convencida a vir para casa no dia anterior. Mas a verdade era que a senhora Harville não deixava nada para ninguém fazer. Charles devia voltar a Lyme aquela mesma tarde, e seu pai chegou a pensar em ir com ele, mas as mulheres não consentiram. Isso só agravaria os problemas dos outros e aumentaria sua própria angústia. E um plano muito melhor foi concebido e posto em ação. Uma chaise foi enviada de Crickherne e Charles levou consigo uma pessoa muito mais útil, a velha babá da família, aquela que criara todas as crianças e tinha visto a última delas, Harry, durante tanto tempo mimada, ser mandada para a escola depois dos irmãos. E agora vivia na sala das crianças deserta, a remendar meias e a tratar de todas as pústulas e machucados de que podia aproximar-se, e que, portanto, estava felicíssima por lhe permitirem ir ajudar a cuidar de sua querida senhorita Louisa. Vagos planos de levar Sarah até lá haviam ocorrido antes à senhora Musgrove e à Henrietta, mas sem Anne dificilmente teriam tomado tão cedo a decisão de pô-los em prática. No dia seguinte, ficaram em dívida com Charles Hayter por todas as minuciosas informações sobre Louisa que era tão essencial obter a cada 24 horas. Ele tomou para si a responsabilidade de ir a Lyme e seus relatos foram ainda encorajadores. Acreditava-se que os intervalos de lucidez e consciência estavam mais nítidos. Todos os relatos concordavam em que o capitão Wentworth parecia ter se estabelecido em Lyme. Anne deveria despedir-se deles no dia seguinte, um acontecimento que todos temiam. Que fariam sem ela?
era de muito pouco consolo uns para os outros, e tanto se disse nesse sentido que N achou que nada melhor podia fazer do que torná-los cientes do que sabia ser a inclinação geral e persuadir todos eles a irem juntos a Lyme. Encontrou pouca dificuldade nisso. Logo ficou decidido em ir no dia seguinte, estabelecer-se no albergue ou em apartamentos alugados, como fosse melhor, e ali permanecer até que a querida Louisa pudesse ser levada para casa. Deviam ajudar aquela boa gente com quem ela estava. Poderiam, pelo menos, aliviar a senhora Harville do cuidado de seus próprios filhos. Em suma, ficaram tão felizes com a decisão que Anne estava orgulhosa com o que fizera e sentiu que não poderia passar a sua última manhã em Uppercross melhor do que ajudando-os com os preparativos e fazendo-os partir bem cedo, embora isso tivesse como consequência ser abandonada à solidão daquela imensa casa. Era ela a última, salvo as crianças do chalé, a última mesmo, a única remanescente de tudo que enchera e animara ambas as casas, de tudo que dera a Uppercross seu caráter tão alegre. Alguns poucos dias tinham feito uma enorme diferença. Se Louisa se recuperasse, tudo voltaria a estar bem. Voltaria a reinar felicidade, até mais do que antes. Não havia dúvida para ela de que se passaria depois da recuperação. Mais alguns meses e a sala, agora tão deserta, ocupada apenas pela sua silenciosa e pensativa pessoa, estaria de novo repleta de toda aquela alegria e felicidade, de tudo que é animado e brilhante no amor feliz, de tudo que menos se parecia com Anne Elliot. Uma hora de completo lazer para reflexões como essa, num escuro dia de novembro, com uma chuva forte e de pingos finos que quase apagava os pouquíssimos detalhes que se podiam distinguir das janelas, era o bastante para fazer o ruído da carruagem de Lady Russell mais do que bem-vindo. E, no entanto, embora desejosa de partir, não conseguia deixar a casa grande ou lançar um olhar de despedida ao chalé com sua varanda negra, gotejante e desconfortável, ou mesmo discernir entre os vidros empanados os últimos humildes casários da aldeia, sem ficar com o coração pesado. Haviam-se passado cenas em Uppercross que a tornavam preciosa. Ela guardava a lembrança de muitas sensações de sofrimento, antes profundas, mas agora mais brandas, e de alguns exemplos de ternos sentimentos, alguns suspiros de bem-querer e de reconciliação, que não mais voltariam e que jamais deixariam de ser benquistos. Ela deixava tudo aquilo para trás, tudo menos a memória de que tais coisas haviam acontecido. Anne jamais entrara em Kellynch desde que deixara a casa de Lady Russell em setembro. Não fora necessário, e nas poucas ocasiões em que lhe foi possível ir a Kellynch Hall, conseguira furtar-se. Voltava agora, pela primeira vez, para retomar o seu lugar nos modernos e elegantes apartamentos
de Kellynch Lodge e para alegrar a vista de sua proprietária. Havia alguma ansiedade misturada à alegria de Lady Russell em vê-la. Ela sabia quem vinha frequentando Uppercross, mas felizmente ou Anne tinha um aspecto melhor, mais cheinha e bonita, ou Lady Russell imaginou que assim era, e Anne, ao receber os seus cumprimentos, divertiu-se relacionando-os com a silenciosa admiração de seu primo e na esperança de ser abençoada com uma segunda primavera de juventude e beleza. Quando começaram a conversar, ela logo notou certa mudança de espírito. Os assuntos que mais lhe tocavam o coração ao deixar Kellynch e que vira os outros desdenharem e fora obrigada a ocultar quando estava com os Musgrove, haviam se tornado de interesse secundário. Perdera de vista até o pai e a irmã e Bass. A preocupação com eles desaparecera ante as angústias com Uppercross. E quando Lady Russell trouxe de volta as velhas esperanças e receios e expressou a sua satisfação com a casa de Camden Place, que fora alugada, e seu pesar pelo fato de a senhora Clay ainda estar com eles, Anne ter-se-ia envergonhado se ela soubesse como a preocupavam muito mais Lyme e Louisa Musgrove e todos os seus conhecidos de lá. Como era mais interessante para ela a casa e a amizade dos Harville e do capitão Benwick, que a casa do pai em Camden Place ou a intimidade de sua irmã com a senhora Clay. Teve realmente de se esforçar para mostrar a Lady Russell pelo menos a aparência de uma igual solicitude por assuntos que, por natureza, lhe eram mais próximos. Houve também certo constrangimento inicial em suas palavras sobre outro assunto. Tiveram de falar sobre o acidente de Lyme. Ainda não havia 5 minutos que Lady Russell chegara na véspera, e já um relatório completo sobre o caso lhe foi oferecido. Mas mesmo assim, ainda era preciso falar dele. Ela teve de fazer perguntas, lamentar a imprudência e o resultado dela, e o nome do capitão Wentworth teve de ser mencionado por ambas. Anne sabia que não se estava saindo tão bem quanto Lady Russell. Não conseguiu pronunciar o nome dele e olhar direto para os olhos de Lady Russell, até adotar o expediente de lhe contar brevemente o que achava da relação entre ele e Louisa. Dito isso, o nome dele já não causou embaraços. Limitou-se Lady Russell a ouvir calmamente e desejar-lhes felicidade, mas dentro dela o coração exulto em colérico prazer e em prazeroso desprezo, pois o homem que aos 23 anos parecera compreender algo de valor de uma Anne Elliot haveria de, 8 anos depois, encantar-se com uma Louisa Musgrove. Os primeiros 3 ou 4 dias passaram-se bastante tranquilos, sem nenhuma situação que os assinalasse, salvo o recebimento de um ou outro bilhete de Lyme
que alcançaram Anne, ela não sabia bem como, e trouxera notícias um tanto melhores acerca de Louisa. Ao fim daquele período, a polidez de Lady Russell não pôde suportar mais, e o tom mais tímido do passado se tornou mais decidido. Tenho de ir ter com a senhora Croft. Preciso realmente ir ter com ela logo. Anne, você tem coragem de ir comigo e fazer uma visita àquela casa? Será uma dura prova para nós duas. Anne não se furtou, ao contrário, foi sincera ao observar. Acho que das duas, a que mais vai sofrer será a senhora. Seus sentimentos são menos abertos à mudança do que os meus. Permanecendo na vizinhança, habituei-me a isso. Poderia falar mais sobre o assunto, pois tinha, na verdade, uma tão boa opinião dos Croft e considerava o pai tão felizardo por tê-los como inquilinos, julgava que a paróquia podia contar com um tão bom exemplo e os pobres com tanta atenção e ajuda que, embora aborrecida e envergonhada com a necessidade de se mudar, não podia em sã consciência deixar de pensar que haviam partido os que não mereciam ficar em Kellynch Hall. Estava agora em melhores mãos do que as de seus proprietários. Tais convicções deviam, sem dúvida, provocar certa dor, e uma dor profunda esta, porém, impediam aquela dor que Lady Russell sofria se entrasse na casa de novo e tornasse a percorrer aqueles tão conhecidos aposentos. Em tais momentos, Anne não conseguia dizer consigo mesma: estes aposentos deviam pertencer somente a nós. Ah, como decaíram! Como são indignos de seus ocupantes! Uma família tão antiga ser posta para fora, estranhos ocuparem o seu lugar. Não, salvo quando pensava na mãe e se lembrava do lugar onde ela costumava sentar-se e presidir a reunião. Não arrancava do peito tais suspiros. A senhora Croft sempre a tratava com uma delicadeza que lhe sugeria o prazer de ser sua favorita, e na presente ocasião, recebendo-a em sua casa, dedicou-lhe uma atenção especial. O triste acidente de Lyme logo se tornou o assunto dominante, e ao compararem as últimas notícias que haviam recebido sobre a inválida, ficou claro que as duas datavam as suas informações da mesma hora da manhã do dia anterior, que o capitão Wentworth estivera em Kellynch na véspera, pela primeira vez desde o acidente, e trouxera a Anne o último bilhete, aquele cujo percurso até ela não conseguiria rastrear. Permanecera por algumas horas e em seguida voltara novamente a Lyme, sem nenhuma intenção de tornar a sair de lá no momento. Descobriu que ele fizera perguntas sobre ela em particular. Exprimira a esperança de que a senhorita Elliot não estivesse sentindo-se mal pelos esforços despendidos, e se referira a tais esforços como grandes. Isso era belo
e deu a ela um prazer maior do que quase tudo o mais poderia dar-lhe. Quanto à triste catástrofe em si, só podia ser discutida de um único modo, por um par de mulheres equilibradas e sensatas, cujos julgamentos deviam fundamentar-se em acontecimentos reconhecidos, e ficou plenamente decidido que fora consequência de muita irreflexão e de muita imprudência, que seus efeitos eram mais do que alarmantes e que era apavorante pensar por quanto tempo a recuperação da senhorita Musgrove ainda poderia permanecer duvidosa, e como era provável que mais tarde ela continuasse a sentir as sequelas da pancada. O almirante resumiu tudo com esta exclamação: "Ah, um caso muito triste realmente. Deve ser um jeito novo de os rapazes cortejarem suas bem-amadas, quebrando-lhes a cabeça. Não é, senhorita Elliot? Quebrar a cabeça e depois engessá-la na verdade." As maneiras do almirante Croft não tinham exatamente o tom mais adequado para agradar a Lady Russell, mas deliciava a Anne. Sua bondade de coração e a simplicidade de caráter eram irresistíveis. "Ora, deve ter sido muito doloroso para você", disse ele, despertando de repente de um breve devaneio. "Vira nos encontrar aqui. Não havia pensado nisso antes, garanto, mas deve ser muito ruim. Mas agora não faça cerimônia. Levante-se e vá a todos os quartos da casa que quiser. Uma outra ocasião, sir. Muito obrigada, mas não agora. Quando quiser, pode entrar quando quiser pelo bosquinho e lá vai descobrir que penduramos nossos guarda-chuvas perto da porta. Um bom lugar, não é? Mas, controlando-se, ainda vai achar que seja um bom lugar, pois os de vocês ficavam sempre no quarto do mordomo. Ah, é sempre assim, eu acho. Os costumes de um homem podem ser tão bons quanto os do outro, mas sempre preferimos os nossos, e então você poderá julgar por si mesma se acha melhor passear pela casa ou não." Anne, julgando que poderia recusar o convite, assim o fez, muito agradecida. "Fizemos muito poucas modificações", prosseguiu o almirante depois de refletir por um momento. "Muito poucas. Falamo-lhe sobre a porta da lavanderia em Uppercross. Essa foi uma grande melhoria. O espantoso é que alguma família neste mundo tenha podido tolerar por tanto tempo o inconveniente de ela se abrir como se abria. Você vai dizer a Sir Walter o que fizemos e que o Sr. Shepherd acha que esse foi o maior melhoramento que a casa já teve. Na verdade, eu devo fazer justiça a nós mesmos, dizendo que as poucas alterações que fizemos foram todas para bem melhor. A minha esposa deve levar o crédito por elas, porém eu fiz muito pouca coisa, além de mandar tirar alguns dos grandes espelhos do meu quarto de vestir, que era do seu pai.
um excelente homem e um perfeito cavalheiro, sem dúvida. Mas eu diria, senhorita Elliot, lançando-lhe um olhar sério e pensativo, eu diria que ele deve ser um tanto vaidoso para a sua idade. Tal quantidade de espelhos, meu Deus, não havia como fugir de si mesmo. Então pedi a Sophie que me ajudasse e logo tiramos dali, e agora estou bem à vontade com meu espelhinho de barbear num canto e um outro, enorme, de que nunca chego perto. Anne, divertida mesmo, a contragosto, teve alguma dificuldade para encontrar uma resposta, e o almirante, temendo não ter sido muito educado, voltou ao assunto dizendo: a próxima vez que você escrever para o seu bom pai, senhorita Elliot, por favor, apresente-lhe os meus cumprimentos e os da senhora Croft, e diga que estamos morando aqui de modo muito satisfatório e que não temos nada a reclamar da casa. A chaminé da sala de desjejum solta um pouco de fumaça, é verdade, mas só quando sopra com força o vento do norte, o que talvez só aconteça 3 vezes por inverno. E tudo somado agora, já que conhecemos a maioria das casas dos arredores e podemos julgar, não há nenhuma que prefiramos a esta. Diga-lhe isso, por favor, com os meus cumprimentos. Ele vai gostar de ouvir. Lady Russell e a senhora Croft haviam gostado muito uma da outra, mas o relacionamento que essa visita começava não estava destinado a aprofundar-se por enquanto, pois, quando foi retribuída, os Croft anunciaram que ficariam fora por algumas semanas, em visita aos parentes do norte do condado, e provavelmente não estariam em casa antes de Lady Russell partir de novo para Bath. Desapareceria assim qualquer perigo de Anne encontrar o capitão Wentworth em Kellynch Hall, ou de vê-lo na companhia de sua amiga. Tudo estava bastante seguro, e ela sorriu dos muitos sentimentos ansiosos que o problema lhe provocara.